Olá pessoal, bom dia para vocês. Claro, um visual diferente aqui, ok, né? Mudar um pouquinho, porque não faz mal para ninguém. Bom, não é essa a questão. Vamos falar do Santos Futebol Clube. Bom dia para você, tenha uma ótima semana, um ótimo ano também de 2026, né, para vocês todos, tá? E vamos falar aqui do Santos Futebol Clube, né? Daqui a pouco, né, por volta de meio-dia, terá a apresentação, vai ter a apresentação não, na verdade, coletiva de imprensa do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que agora não vai usar aquele nome ridículo de Gabi, né, quando estava no Cruzeiro e no Flamengo, e sim Gabriel Barbosa, o Gabigol, que é cria da base do Santos, que vai ser tipo um reencontro entre ele e o Neymar Júnior, que jogaram juntos na base sub-12, sub-13, né, na época, há muitos anos. Você pode ver fotos aí na internet, aí no Google também, você pode encontrar várias fotos de Neymar e Gabigol, sim, bem novinhos, bem diferentes, né, que hoje são homens feitos já praticamente. O Neymar, que já é casado, tem duas filhas, tem filho também com uma outra, a ex-mulher com um outro relacionamento, em se tratando de passado. E o Gabigol vai se casar no meio do ano, pelas informações que eu fiquei sabendo, aí parece que ele vai se casar no meio do ano com a Rafaela, irmã de Neymar. Então, esses foram um dos motivos, não só por ele ter uma identificação com o clube, mas também por causa também da Rafaela, que quer morar na cidade de Santos. Bom, vamos falar aqui para trazer para você aqui rapidinho aqui, daqui a pouco tem a coletiva de imprensa do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que o Gabigol assinou o contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro. Ele está emprestado pelo Cruzeiro por um ano até dezembro, 31 de dezembro de 2026, mas é claro, o Santos pode ainda ficar com o atleta caso também já o jogador cumpra com as metas que o clube, não só o jogador, mas o clube também tem neste ano de 2026, que é ganhar títulos e também que o Santos volte a ser protagonista das grandes conquistas. Então, Neymar e Gabigol, enfim, vão jogar juntos no Santos Futebol Clube. Chegaram a jogar poucos minutos, né, naquele dia 26 de maio de 2013, no jogo em que o Neymar se despedia do Santos e o Gabigol estrearia no time do Santos aquele ano de 2013. Então foi um privilégio para ele estrear junto com o Neymar, que na época já era o ídolo santista, já ídolo que já tinha construído já uma identidade, uma história com o Santos Futebol Clube. Então dá para perceber então que o próprio Neymar Júnior ele tem uma identificação com o Santos Futebol Clube, embora muitos não acreditam, embora das polêmicas que ele causou aí, que saiu fotos vazadas com o Neymar vestindo a camisa do Corinthians, outra colocando a camisa do Palmeiras, ele falando bem do Flamengo, e o torcedor santista ficou bravo, mas só que o Neymar sempre foi santista, sempre foi Santos. E por mais que ninguém acredite, mas Kleber, mas o Neymar é palmeirense. O Neymar falou que foi palmeirense na infância, sim. Isso ele confessou, ele admitiu. Mas depois, nos últimos anos, depois que ele conquistou títulos e criou uma identificação com o clube, hoje ele é muito mais Santos, sem sombras de dúvidas. Longe de ser palmeirense como ele foi no passado, nos tempos de infância, tá? Então, vamos lembrar aqui que muita gente acha que ele ainda é palmeirense. Ele não é. Ele foi palmeirense. Porque ele falou que a família dele sempre foi santista e depois, com o tempo, ele acabou sendo santista quando ele começou a treinar na base do Santos, quando era garoto ainda praticamente. Então é isso aí. Então o Santos Futebol Clube, que agora, daqui a pouquinho, né, tem a coletiva de imprensa. Vamos ver que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai falar na coletiva. Bom, e também destacando aqui, claro, já logo mais, a partir do meio-dia, a coletiva de imprensa no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, né, com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que, claro que praticamente ele volta ao Santos Futebol Clube após quase 8 anos, né, que ele volta ao Santos Futebol Clube. Então, vamos ver o que vai. Vamos ver, espero que o Gabigol ele volte a se desencantar, a fazer gols, e espero que ele consiga ajudar muito o Santos. Eu acho que ele vai ajudar muito, porque para mim é um atacante de ótima qualidade, com certeza é um baita finalizador. Eu acho que no Santos ele tem tudo para
para se destacar novamente. Bom, vamos agora falar do Santos Futebol Clube, gente. Vamos falar aqui rapidinho que o Santos acabou anunciando nos últimos dias aí a rescisão contratual de 3 patrocinadores, né? E o Santos já está negociando com outro patrocinador master. Mas é claro, de acordo com o clube, a parceria com a casa de apostas online, a 7K, foi encerrada em comum acordo. Então a 7K não faz parte, não vai estampar mais a camisa do Santos Futebol Clube. O patrocinador que estampou durante o ano de 2025 não está mais nos planos do Santos. E houve, claro, um acordo entre as partes, tanto do Santos quanto também do patrocinador, a 7K. E também que é uma casa de apostas online, né, que estampava a marca do espaço master do uniforme alvinegro, na parte frontal, né, da camisa do Santos Futebol Clube. E de acordo com o comunicado divulgado pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, tá? Então, vamos trazer aqui que a 7K ocupava o principal espaço da camisa dos times masculino, feminino e de futsal do Santos desde abril do ano passado. Então, o acordo, que era válido até abril de 2027, e renderia ao clube cerca de 105 milhões de reais fixos, com a possibilidade de chegar a 150 milhões em bônus por metas esportivas e comerciais. Só que não acabou acontecendo, porque o Santos não teve uma boa temporada. Foi eliminado nas semifinais do Paulista, foi eliminado logo de cara pelo todo-poderoso CRB de Alagoas, que para mim foi uma vergonha, o Santos ter sido eliminado por um time que não tem grande expressão do futebol brasileiro. Com todo respeito ao CRB, nada contra ao clube de Alagoas, mas para mim foi uma vergonha o Santos ter sido eliminado logo de cara contra o CRB. E no brasileiro o Santos lutou para não cair e o time nas últimas rodadas acabou escapando, conseguindo 3 últimas vitórias importantes, que, claro, que acabou culminando com a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro e evitando outro rebaixamento pela segunda vez na história do clube, que seria outra segunda maior mancha, segunda maior vergonha da história do clube, se isso acontecesse. Bom, então é isso aí. Então o Santos, a 7K não vai mais estampar a camisa do Santos Futebol Clube, tá certo? Então essa é a informação que eu trago para você. E claro, todos já tá saindo na internet nos últimos dias, então eu trouxe um esclarecimento sobre o porquê, do qual motivo, porque houve um acordo entre as partes, então o Santos Futebol Clube, que agora já está negociando com outro patrocinador, por enquanto ainda não foi revelado, mas vamos saber nos próximos dias, com certeza, nas informações apuradas através dos setoristas, dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube. Bom, agora falando sobre reforços, né? Vamos falar sobre o Claudinho. Bom, o Claudinho, saiu a especulação que o Santos está interessado em contratar o atleta por empréstimo. Só que o clube Al-Shabaab do Catar exige pagamento de 3 milhões de dólares, eu acho que não sei se é de euro, não, 3 milhões de euros, né? Para liberação do atleta por empréstimo. Só que o Santos não vai ter esse dinheiro. Então isso aí pode complicar a situação, porque no momento é muito difícil o Santos conseguir o empréstimo do atleta. Embora o próprio Claudinho, ele declarou que quer jogar no Santos, que ele quer voltar ao clube onde ele jogou na base do clube. Ele é santista, ele sempre foi santista, e tem esse sonho de voltar a jogar no time de cima, porque ele nunca teve a oportunidade de jogar no time de cima. Então o Claudinho demonstrou que quer voltar ao Brasil, quer voltar e jogar no Santos, porque ele teria mais visibilidade também. Daqui a alguns meses já tem Copa do Mundo no meio do ano nos Estados Unidos, México e Canadá, que sediarão a Copa do Mundo deste ano de 2026. Então o próprio jogador, para ter mais visibilidade, chances talvez de ser lembrado, talvez pelo Carlo Ancelotti, ele quer voltar ao Brasil e, claro, quer jogar no Santos, ainda mais ao lado de 2 grandes jogadores, duas crias da base, né, 2 meninos da Vila, que é o Neymar e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então ele quer jogar ao lado dessas feras que estão hoje no Santos Futebol Clube. Bom, e também o Santos Futebol Clube, por enquanto, ainda não se pronunciou, não falou ainda sobre se o Santos vai conseguir contratar o Claudinho ou não, se há grandes chances dele vir por empréstimo, mas pela situação é muito difícil dele vir para o Santos.
Vamos ver, pode ser que haja uma reviravolta durante a semana aí, mas por enquanto, pela situação, vai ser muito difícil. E outra, a multa rescisória, o valor da multa rescisória do atleta Claudinho, que está no Al-Shabaab do Catar, gira em torno de 20 milhões de euros, o equivalente a, vamos lá, mais de 140 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, um jogador caro, então, e ele recebe altos salários. Só que se ele viesse para o Santos por empréstimo, o Santos ele iria receber 1 milhão e meio quase de salários ele ia receber no Santos, claro, no tempo que ele jogaria jogaria no Santos Futebol Clube por empréstimo, tá bom? E seria de 1 ano e meio de empréstimo. Só que o clube do Catar exige o pagamento do empréstimo e o Santos não tem esse dinheiro até o momento, não tem condições de pagar o valor que o clube do Catar exige. Então, essa entrave vai continuar e é muito difícil dele vir para o Santos. Vamos ver, se depender da vontade dele, talvez pode ser que talvez haja uma reviravolta. Vamos aguardar nos próximos dias. Então, esse por enquanto, o Claudinho, mas pelo que consta as informações de outros sites, diz que o Santos acertou as bases salariais com o atleta, isso aqui. Sim, afirmo, mas por enquanto ainda, isso não quer dizer que ainda o jogador está acertado com o Santos. Isso não quer dizer nada, tá? Então vamos aguardar nos próximos dias. Pode ser que haja mesmo, o que eu acabei de falar, uma reviravolta aí no meio desse caminho. E vamos ver, espero que o Santos consiga acertar com esse jogador, que para mim vai ser um baita reforço. Então essa é a minha opinião. Eu acho muito difícil do Claudinho acertar com o Santos. Mas espero estar errado, talvez ele não venha jogar talvez, que eu acho muito difícil dele vir para o Santos Futebol Clube. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, e também uma outra informação que eu vou trazer para você agora, falando do Claudinho, né, que para mim eu acho muito difícil ele vir para o Santos, agora, que é a minha opinião. Agora sobre Felipe Loyola, o volante chileno. Bem, por enquanto ainda está travada a negociação ainda. Assim, não vou falar que está travada, porque as bases salariais, tempo de contrato, o Santos mandou um representante lá na Argentina, está tudo certo. Entre Santos e Independiente da Argentina. E Independiente de Avellaneda da Argentina. Está tudo certo. Santos, clube e o próprio jogador que demonstrou que quer jogar no Santos. O jogador chileno de 25 anos, Felipe Loyola. Ele falou que ele demonstrou que quer o Santos Futebol Clube e não quer jogar em outro clube a não ser o Santos. Ainda mais o efeito Neymar, que também tem uma influência muito grande e outros motivos para que o jogador prefira mesmo o Santos. E também sobre a situação que está acontecendo aí, qual a entrave que eu estou querendo dizer? A entrave que eu quero dizer, veja bem, Santos e Independiente está tudo certo. E o jogador, tudo ok. O Santos aceitou as garantias bancárias exigidas pelo clube argentino, mas só que os outros 40% pertencem ao Huachipato do Chile, que parece que o clube chileno não quer liberar o atleta. Por quê? Por causa de um histórico que todos sabem, da compra do Jefferson Soteldo, venezuelano que hoje atualmente está no Fluminense. O Santos vendeu o atleta ao Fluminense, que pagou a multa para ter o jogador em definitivo. Então vamos lá, voltando lá para o ano de 2019, que o Santos fez uma baita campanha no Paulista, no Brasileiro, treinado pelo técnico Jorge Sampaoli, e o Santos acabou comprando o Jefferson Soteldo, só que na época, na gestão do Pérez, José Carlos Pérez, que era o presidente do Santos, não pagou a multa. Então, aí depois deu problema na FIFA, aí o Huachipato do Chile acionou o Santos na FIFA pelo não pagamento da compra do Jefferson Soteldo, e o Santos acabou, claro, resolvendo esse problema. O Santos acabou pagando, sim, quando já teve a outra gestão, da gestão Rueda, então o Santos acabou pagando. Então o Santos tem esse histórico negativo com o clube chileno, e o clube chileno afirma, né, fala que o Santos é um clube mal pagador. Então, por causa dessa entrave aí, por causa desse histórico que ocorreu no passado, então o Huachipato do Chile também exige garantias bancárias do Santos Futebol Clube, que o Santos vai pagar certinho, e que aí o Santos tem que desembolsar, né, um bom dinheiro para que... Bom dinheiro não quero dizer assim, não pagar tudo para o clube chileno, porque o Independiente vai receber uma parte,
Aí a outra parte, o clube argentino tem que repassar ao Atipato do Chile, que detém os 40% do Felipe Loyola, o volante chileno de 25 anos, que o Santos já está praticamente acertado entre o Santos, o Independiente e o jogador que quer jogar no Santos Futebol Clube, que demonstrou que quer jogar no clube, e agora só falta resolver com o clube chileno. Então vamos aguardar nos próximos dias ou próximas horas o desfecho, mas depois que o Santos acertar já com o clube chileno, que detém os 40% dos direitos do atleta, então o Atipato do Chile, aí estando de acordo, aí libera o jogador, aí o Santos já anuncia de forma oficial a contratação do volante chileno, né, Felipe Loyola, volante de 25 anos, um bom jogador, volante que sabe marcar, sabe destruir, sabe sair para o jogo, é habilidoso, pode jogar até de lateral direito também, é um jogador que ele é útil, dependendo se jogar de volante ou de lateral direito, ele é um jogador que vai render muito, então eu acho que para o Santos vai ser um baita reforço. E o Santos vai pagar em torno de 6 milhões de dólares, equivalente a 33 milhões de reais, comprando 80% dos direitos econômicos do atleta. O Santos ficará com 80% dos direitos econômicos do atleta. Então o Santos vai pagar, que embora o Independiente pediu 8 milhões de dólares, só que o Santos pagou 6 milhões. Então aí o Santos acabou convencendo o Independiente, aceitou. E aí, claro, depois o clube argentino, tanto o clube argentino quanto também o clube chileno, que detém ainda os outros 40% dos direitos do atleta, então, aliás, os direitos econômicos do atleta, então o Santos vai pagar não só o clube argentino, mas também o clube chileno, ou vice-versa também, o Independiente vai repassar uma parte ao clube chileno que detém os 40%, então o Santos vai comprar os 80% dos direitos econômicos do atleta. Então os 80% é do Santos. Então o Santos Futebol Clube espera já nessa semana o desfecho dessa negociação. É claro, e também de forma oficial, o Santos já podendo já até anunciar o atleta como jogador de forma oficial do Santos Futebol Clube. Tá bom? Então espero que essa novela acabe logo e termine em um final feliz. E também outro jogador que já está acertado, embora de muitas entraves, novelas, o Santos que tinha oferecido 2 milhões de euros ao Atlético Mineiro pelo atacante Rony. O Atlético Mineiro negou que o Santos estava negociando com o atleta, mas isso aí foi coisa assim, os dirigentes eles gostam de fazer isso, fazer um mistério, né? Mas na verdade, pelas informações apuradas através de jornalistas, o Rony já está acertado com o Santos. É isso mesmo. O Rony, parece que o Santos já acertou, pagou a multa pelo atleta, que o Santos vai comprar o atleta Rony em definitivo, junto com o Santos, pagando ao Atlético Mineiro 2 milhões de euros, equivalente a 11 milhões de reais. Contrato de 2 anos, podendo, claro, se ele render bem, ele pode talvez renovar por mais um ano, depois, claro, se estiver perto de encerrar o vínculo dele com o Santos, nesse tempo. Então o Rony chegaria já ao Santos com um contrato de 2 anos, o atacante Rony, ex-Palmeiras, e o Atlético pediu em torno de 6 milhões de dólares, só que o Santos não vai pagar essa quantia, né? Então o Santos pagou 2 milhões de dólares, e aí o próprio Atlético pediu 3, que aí já vende. Aí o Santos parece que aumentou a proposta e vai pagar 3 milhões de dólares pelo atleta Rony. Agora eu não sei se talvez ainda vai ser 2 milhões de dólares ou 3 milhões, não sei. Pode ser que talvez o Atlético não estava aceitando pagar, ou talvez o Santos convenceu a pagar essa quantia. Então o Santos vai comprar o Rony, então o jogador é o novo jogador do Santos. Foi anunciado agora de forma oficial o atacante Rony. Agora vamos aguardar, porque espero que os dirigentes do Atlético Mineiro não fiquem mentindo, né? Fala a verdade, né? Porque falou em outras fontes que o Santos não estava negociando com o Santos Futebol Clube, não. Ontem o Felipe Camargo do De Olho no Peixe trouxe a informação apurada, conversando com o pessoal, alguém lá do Santos, que não revelou o nome, é claro, não pode revelar, falou que o Santos não estava negociando com o Atlético Mineiro. Perguntou para um dos dirigentes do Atlético Mineiro, falou que o Atlético Mineiro não estava negociando o Rony com o Santos. E aí eu achei estranho, falei, pô, se umas fontes falam que o jogador está negociando, aí outros falam que não, aí não dá para entender mais nada, né? Então,
Tudo bem que as fontes são diferentes uma das outras, né? Cada jornalista, veja bem, eles têm fontes diferentes uma das outras. Uns talvez sabem a verdade, mas não quer contar, outros já não querem revelar toda a verdade. Então fica esse mistério, fica essa bola de neve, sabe? Então é uma coisa até chata, né, de falar. Mas claro, os jornalistas eles estão na deles, eles estão é a função do próprio jornalista apurar as informações e falar a verdade. E como mandam as fontes de cada um deles. Porque nem todo jornalista, veja bem, que cobre o clube, que cobre ainda mais o Santos Futebol Clube, não tem as fontes semelhantes. Não tem. Porque cada informação é uma diferente da outra. Então, às vezes, a pessoa pode ser que talvez ela tá assim, talvez a notícia é verdade, ou não se sabe se é verdade, sabe? Então são tudo fontes diferentes. Então a gente tem que esclarecer esse detalhe importante. Então, hoje em dia no futebol, hoje não acontece muito assim, as coisas não são como a gente pensa, como a gente acha, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero que o Santos já durante essa semana já, claro, agora já saiu a informação que o Rony já praticamente está acertado com o Santos, tá? Então está acertado com o Santos. E então isso aí. Então eu falei do Rony, o Rony já está acertado. O Felipe Loyola, que eu acabei de falar aqui, o volante chileno, só falta o Santos. O detalhe é se entender com o Atipato do Chile. Só falta o entendimento com o Atipato do Chile, que detém partes dos direitos econômicos e que está dificultando, né, a negociação por causa do histórico que eu acabei de falar aqui, né, da negociação do Santos ser um clube mal pagador, que o Santos na época, em 2019, comprou o Soteldo, não pagou, aí depois essa dívida foi parar que o Santos tem com o Atipato do Chile, o Atipato acionou o Santos na FIFA e deu o que falar, e depois aí o Santos sofreu um transfer ban, e onde que o Santos teve que pagar, né, ao clube chileno dessa multa, e onde que aí a gestão Pérez não pagou e onde que a gestão Rueda teve que resolver esse problema e teve que pagar. Então vamos aguardar que nos próximos dias que seja tudo finalizado. E o que eu acabei de falar aqui, né, que o Santos e o jogador e o próprio Independiente da Argentina está tudo certo, né? O Santos vai pagar 6 milhões de dólares, o equivalente a 32 milhões e meio de reais na cotação atual, né, por 80% dos direitos econômicos do jogador, só que de forma parcelada. Eu acho que em 3 parcelas, pelas informações que eu trago aqui em primeira mão, tá? Então, em 3 parcelas o Santos vai pagar a compra do volante chileno Felipe Loyola, tá ok? Então, então o Santos Futebol Clube que aguarda já praticamente o sim do Atipato do Chile, para que já praticamente depois aí o Santos já anuncia de forma oficial a contratação do atleta. Neymar Júnior, rapidinho, para finalizar aqui o vídeo, Neymar Júnior. Neymar, ele segue se recuperando da artroscopia, da cirurgia da artroscopia do menisco do joelho. Então é uma duração de 1 mês, praticamente. Aí todo mundo pergunta, quando o Neymar volta? O Neymar volta entre o fim de janeiro ou no começo de fevereiro. Vamos ver, se o Santos fizer uma boa campanha no Campeonato Paulista, aí o Neymar pode talvez voltar só em fevereiro. Agora, se o Santos não for bem e começar mal, aí talvez o jogador, talvez lá no dia 26 de janeiro, o Neymar talvez, claro, caso o Santos não começar bem o campeonato, aí o Neymar jogaria contra o Corinthians. Então, no dia 26 de janeiro, tá? Esse jogo clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Então, o Santos que estreia agora neste sábado contra o Novo Horizontino às 4 horas da tarde. Esse jogo terá transmissão exclusiva da TNT Sports e HBO Max, canais fechados que detêm os direitos do Campeonato Paulista. Record TV também detém os direitos, né, do Campeonato Paulista, e também a Cazé TV, que vai transmitir algumas partidas dos jogos do Paulistão 2026. Tá bom? Então, o Santos, que já tem um nesse jogo contra a equipe do Novo Horizontino, Gabigol vai
vai jogar, porque o Gabigol já treinou, começou a treinar no sábado, então ele já está confirmado, vai ser titular do Santos na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Então daqui a pouco a coletiva de imprensa do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, que então com certeza vamos aguardar, né, o que vai acontecer nos próximos dias, né? Então vamos ver o que o Gabigol vai falar na coletiva de imprensa, é claro, depois dessa coletiva a gente vai trazer em primeira mão para você, tá bom? Bom, minha gente, eu vou me despedindo de vocês e antes de encerrar, ontem o Santos estreou na Copinha, ontem venceu em São Carlos, venceu o Real Brasília por 3-0, 2 gols de Matheus Xavier, né, que Matheus Xavier foi o destaque, fazendo 2 gols, e o outro gol foi de um outro menino que fez o gol de pênalti a lá Neymar, né, com paradinha. Matheus Xavier fez 2 gols ontem na partida, e Pedro Assis de pênalti, que completou o placar de 3-0. Pedro Assis que deu. E aí ontem na reportagem pós-jogo perguntava para ele se ele aprendeu com o Neymar ensinou ele, falou que ele já chegou a ver o Neymar bater pênalti assim, mas ele já falou que treinou uma vez só com o Neymar Júnior, no CT Rei Pelé. Então para ele foi assim um privilégio. E ontem ele fez um gol, bateu o pênalti igual o Neymar fazia antes, com paradinha e tudo. Aliás, quem inventou esse pênalti com paradinha foi o próprio Pelé, né? O Pelé que antigamente, nos anos 60, se assistia às imagens, viu como o Pelé batia o pênalti, ele batia pênalti com paradinha, que sendo que depois passou a ser proibida. Só que depois ela voltou a ser válido, mas teve umas épocas aí que foi proibido esse negócio de pênalti com paradinha, o futebol não permitia isso. Então depois, só que sendo que eu acho assim, isso é normal, isso é o jogador quando vai bater o pênalti, tira do goleiro, tira a ação do goleiro, tentar ter alguma chance de conseguir praticar uma grande defesa e saber qual canto que o jogador vai bater. Então esse é o segredo. Então Santos 3-0 contra o Real Brasília. O Santos que joga quarta-feira. Vamos acompanhar aqui rapidinho aqui, antes vamos aproveitar aqui a ver. Deixa eu ver aqui mais ou menos aqui o próximo jogo do Santos. Rapidinho aqui da Copa São Paulo, rapidinho aqui para você aqui. O Santos joga quarta-feira, mas vou confirmar o horário para vocês ficarem por dentro. Ontem a Cazé TV transmitiu a partida entre Santos e Real Brasília. Matheus Xavier, para mim, ele tem que ter chance no time profissional. Para mim, ele já pede passagem há muito tempo. Eu acho que ele tem que ter chances no time de cima. Ah, Kleber, mas ele é muito novo. É verdade, é novo mesmo. O Diego Robinho, novo, 17 anos. E o Diego com 17 anos e o Robinho com 18 foram campeões brasileiros com o Santos. E idade não importa. O que importa é a maturidade. O jogador, quando está preparado, tem que ter oportunidade no time de cima. Não tem dessa de falar, tem que preservar o jogador, se vai queimar o jogador. Sabe esse papo chato que não cola mais? Isso aí não pode existir. O jogador, quando já está preparado, tem que dar chances, tem que dar minutagens, tem que dar moral para o atleta, dar uma motivação a mais para que o atleta consiga crescer no time de cima. Então acho que isso aí tem que parar, tem que esse discurso não cola mais. Ah, jogador é novo, não pode sofrer pressão. O jogador tem que saber lidar com isso. Faz parte do futebol. Isso aí faz parte. O jogador não pode se importar com pressão. Porque se não importar com pressão, então não precisa jogar. Manda embora. Jogador que não quer. Jogador Nutella não precisa jogar onde que não está nem aí. Que ele está incomodado com pressões que está sofrendo. Isso não existe. O Santos joga contra acho que é o União, não sei. É um time, nunca ouvi falar. Joga às 7h30 da noite na quarta-feira. Contra um time que eu nunca ouvi falar. E depois o Santos enfrenta a equipe do São Carlense, tá? Então, eu acho que o Santos agora tem que vencer esse jogo aí também. O time tem que tentar mais uma vitória para conseguir já se garantir para a próxima fase da Copa São Paulo. Então o Matheus Xavier, para mim, já pede passagem, tem que jogar no Santos. Verdade é essa, tem que jogar no Santos. Eu espero que o Santos consiga
fazer com que o próprio jogador, que eu acredito que o Matheus Xavier, ele tem bola, o moleque joga muito, eu acho que ele já tem que ter as oportunidades no time de cima mesmo. Então o Santos não pode desvalorizar nunca a base, que a base, não vou falar que a base salva, porque esse termo, a base salva, não existe hoje mais em dia no Santos Futebol Clube, mas a base se pode resolver em questões de você ter um bom jogador no seu elenco. O Santos tem que ter bons jogadores no seu elenco. Não importa a idade, mesmo que seja prata da casa, tem que dar chances. Essa é a minha opinião. Tá certo? Então, daqui a pouco, coletiva de imprensa do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então você fica ligado aí, né, com a coletiva de imprensa do jogador. E no próximo vídeo eu falarei, vou fazer a minha análise sobre a coletiva de imprensa do próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tá ok? Vamos encerrando o vídeo aqui, então eu volto com mais detalhes, mais informações do Santos durante essa semana. É claro, também já estão, e também a venda de ingressos, que já começaram a vender os ingressos para o jogo de sábado agora, dia 10 de janeiro, Santos e Novo Horizontino, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, 16 horas no horário de Brasília, com transmissão da TNT Sports e também HBO Max, que transmitirão a partida entre Santos e Novo Horizontino. E vai um tabu, hein? O Santos já faz quase 9 anos que não derrota a equipe de Novo Horizonte. É a chance do Santos quebrar esse tabu e vencer, né, o Novo Horizontino dentro da Vila Belmiro. Bom, gente, vamos encerrando aqui. E, claro, durante a semana vamos trazer mais para você, mais detalhes, mais informações, tudo o que ocorre também no mercado da bola, falando do Santos Futebol Clube. Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.